Atenção! Após assistir esse vídeo, você deve atingir os seguintes objetivos educacionais. Primeiro, conhecer os elementos componentes dos games e um pouco de sua história. Segundo, caracterizar a aprendizagem baseada em jogos. Terceiro, descrever as características que tornam os games educativos. Quarto, identificar as possibilidades de uso com, sobre e através dos jogos digitais nas aulas. Quinto, conhecer algumas possibilidades de uso de games na educação. Os games, ou jogos digitais, são uma das mídias mais populares da atualidade, porém ainda estão muito longe da sala de aula. Algumas das razões se devem ao pouco conhecimento de professores sobre o uso dos games, uma quase inexistente experiência prévia de aprendizagem com eles, as condições de infraestrutura da escola, as crenças que relacionam os games ao entretenimento. De modo geral, mesmo aqueles professores que jogam não percebem a relevância dessa mídia para a educação. O artigo Games e Formação Docente nos convida a repensar os jogos nos nossos planejamentos didáticos. Vamos aceitar o desafio? Existem diversas conceituações sobre o que é o jogo, como a do historiador e linguista Huizinga. Um jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. E os jogos digitais? A história dos jogos digitais começa com Tênis para Dois, de William Higginbotham, numa modificação de um osciloscópio, em 1958. A partir daí, houveram inúmeros jogos criados, que acompanham o desenvolvimento tecnológico, hardware, com programação de jogos cada vez mais complexos, software, construídos em uma linguagem própria composta de elementos narrativos específicos e que representam uma forma de cultura, que vem acompanhando as gerações em sua rápida transformação. Houve uma popularização dos jogos digitais, que se fazem mais presentes no lazer e nas referências culturais de boa parte do mundo ocidental. Porém, os jogos digitais também foram vistos como um vilão, pelo poder de sedução e principalmente porque muitos não conhecem bem suas características. Os professores parecem ter receio desta mídia, percebida como direcionada ao lazer e não como um componente educacional. O que compõe um jogo digital? Uma definição de jogos digitais que tem sido utilizada principalmente por desenvolvedores dos games é a que propõe Shell. Para ele, o jogo digital é projetado para proporcionar experiências aos jogadores. Para entender como essas experiências se constituem, o jogo teria 4 elementos estruturantes: a mecânica, a estética, a tecnologia e a narrativa. Como dispositivos compostos de linguagem, os gêneros em que podem ser encontrados os jogos digitais são variados e podem ser mesclados em diversas combinações de aventura, ação, estratégia, simulação, esportes, luta, tiro, RPG, puzzle, casuais e os jogos educativos, dentre outras classificações possíveis. A importância de conhecer as diferenças entre os gêneros é que muitas vezes suas características estão ligadas aos tipos de jogadores que gostam desse jeito de jogar. Por isso, mais do que conhecer os gêneros, saber um pouco mais sobre quem são seus jogadores pode ajudar bastante os professores com seus estudantes. Novak conceitua que os tipos de jogadores se dividem em 2 grandes grupos, os casuais e os dedicados. Os jogadores casuais são aqueles que jogam de vez em quando, preferindo jogos curtos, fáceis e divertidos. Os jogadores dedicados eles gostam de passar bastante tempo jogando, pesquisando e lendo sobre o universo do jogo. No modelo Brain Hacks, os tipos de jogadores são definidos nas experiências comuns nos jogos. O primeiro tipo é o explorador. Possui curiosidade sobre o mundo do jogo e busca explorar suas possibilidades. O segundo é o sobrevivente. Ele desfruta da experiência associada ao terror. O terceiro é o audacioso. É estimulado pela emoção da perseguição e das situações de risco, altura e alta velocidade. O quarto é o comandante. Ele é atraído pela resolução de enigmas e quebra-cabeças. Gosta de planejar estratégias e tomar decisões. O quinto é o conquistador. Busca lutar contra as adversidades, derrotar inimigos difíceis de serem superados.
O sexto é o socializador. Gosta de se relacionar, interagir e ajudar outros jogadores. O sétimo é o colecionador. Ele gosta de colecionar coisas e platinar o jogo, ou seja, completar tudo. Conhecer os perfis de seus alunos permite ao professor escolher jogos multidimensionais que possam representar e responder à diversidade de sua turma. Agora que você consegue fazer uma relação entre os jogos e os seus jogadores, provavelmente estará se perguntando: e o que os jogos ensinam? Ou melhor ainda, o que eu posso ensinar com eles? Meus alunos vão realmente aprender se eu considerar esse recurso em minhas aulas? Jogos e aprendizagem. Os games promovem uma aprendizagem ativa. Para progredir no jogo, o jogador precisa agir e tomar decisões considerando a narrativa, o cenário, os objetivos e as experiências anteriores. Suas decisões geram consequências e o jogador recebe feedbacks que orientam e contribuem com sua aprendizagem, que acabam por incentivar novas tentativas e experimentações. Ao jogar, resolvemos desafios fazendo uso de nossos conhecimentos e experiências prévias. Exploramos os comandos, avaliamos as consequências das ações, discernimos sobre as regras, compreendendo o que pode ou não ser realizado. Exploramos cenários, personagens e objetos, visando ter melhores condições de vencer os desafios e ter sucesso no jogo. Aprendemos como jogar nos apropriando e nos colocando na narrativa do jogo, exercitando habilidades cognitivas. Os games, quando inseridos em contextos educacionais, são utilizados com base na intencionalidade do planejamento, envolvendo não só os conteúdos curriculares, mas também o uso da lógica, da memória, da capacidade de resolução de problemas, a atenção e contribuindo para a motivação do aluno sobre a descoberta em relação aos assuntos abordados. Todo conteúdo vinculado ao jogo pode ser discutido, problematizado e ampliado para contribuir com o processo de aprendizagem. Abordagem Mídia Educação ME. O ME é uma abordagem que pode ajudar na inserção dos jogos no planejamento didático, pois ela se propõe a colaborar na incorporação das mídias como ferramenta, objeto de estudo, cultura, conteúdo e prática de produção de aprendizagens na sociedade como um todo. Nessa abordagem, as mídias podem ser trabalhadas com, sobre e através, sendo que a educação com a mídia diz respeito ao seu uso como ferramenta didática, como instrumento de apoio para o professor que está atuando na sala de aula ou para os alunos. A educação sobre a mídia se dá quando estudamos a mídia, sua linguagem, suas características, seus efeitos e também acerca dos seus modos de produção ou condições econômicas, culturais e ideológicas que influenciam na sua produção. A educação através da mídia está relacionada à habilidade de produção que ela possibilita enquanto instrumento de criação e de autoria, em atividades práticas voltadas para o protagonismo dos alunos. Transferindo essa abordagem para os jogos digitais, o com se refere ao uso do jogo digital como um suporte para trabalhar o conteúdo. Sobre se refere à análise do jogo digital, tendo ele como um objeto de estudo. E através se refere ao fazer, com os alunos, um jogo digital, percorrendo toda a experiência de construção e elaboração desta mídia. O primeiro passo para trabalhar os jogos digitais em sala de aula é ampliar o ludoletramento do professor e dos alunos, desenvolvendo competências para jogar os games, para compreender os significados transmitidos pelos games e para criar os games. Acesse o quiz disponibilizado no link aqui na plataforma para reforçar seus novos conhecimentos sobre os games e a formação docente, e veja quantos pontos você consegue alcançar.